Ana, meu marido decidiu ser pastor. E agora, o que que eu faço? Vamos falar um pouquinho sobre o ministério pastoral e sobre o chamado específico a ser esposa de pastor? Olá, para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, sou casada com o Hugo e nós estamos juntos no ministério há 8 anos. Primeiro, antes de começar o vídeo, quero dizer que sim, eu acredito que uma mulher tenha que ter o chamado a ser esposa de pastor junto com o marido. Por quê? É muito triste ver casais, famílias sendo destruídas ou lar sendo destruídos no ministério pastoral por conta dessa fragilidade em que o ministério traz ao relacionamento. Ser esposa não está junto, isso vai trazer grandes problemas para o lar. Por isso acredito que se seu esposo tem um chamado para ser pastor, Deus precisa confirmar também no seu coração. Ou se você está namorando um seminarista, noivo de um seminarista, alguém que está aí com planos de seguir no ministério, você precisa levar em consideração se Deus também está te chamando para esse ministério, né? Então vamos lá? Primeira coisa, você precisa orar, pedir a orientação de Deus, trazer confirmação. Anote no caderno, no seu celular, quais são os seus anseios, medos. É normal a gente ter esse anseio, esse medo, mas veja se são pontos válidos. Por que você não aceitaria ser esposa de pastor? Você acha que esses são pontos que não conseguem ser trabalhados ou são inegociáveis? Se são, aí já é um ponto que você precisa considerar. Você precisa conversar com seu marido, conversar com seu namorado, noivo. Mas se é só medo, anseio por conta de um ministério, se nas outras áreas Deus está trazendo paz, não tenha medo. Deus vai trabalhar o seu coração e vai te trazer confiança ao longo do tempo. Outra coisa que a gente precisa ver também é o que o ministério pastoral, como o ministério pastoral vai afetar a família, como isso vai mudar agora, a partir de agora, o seu lar. Primeira coisa é o tempo, a dedicação que o seu marido vai ter que ter na igreja. Isso muda, ele vai precisar passar mais tempo na igreja, passar mais tempo envolvido com as coisas de Deus, e isso é uma alegria, isso assim é uma bênção, dê graças a Deus. Se envolva também, participe também, se ele precisa estudar a Bíblia, precisa estudar, participar de outros módulos na igreja que antes ele não trabalhava, tenta se envolver também. Isso é muito importante, isso é muito bom. Outra coisa é saber que a vida pastoral, a vida familiar pastoral exige alguns sacrifícios. Então, por exemplo, entrando nesse aspecto aí de passar mais tempo na igreja, um sacrifício, por exemplo, é o fim de semana, né? A maioria das famílias passam o domingo almoçando, passa a tarde na casa da mãe, da sogra. Isso já não é uma realidade muito recorrente na nossa vida familiar pastoral, porque a igreja exige da gente um tempo e uma dedicação nos fins de semana que a gente não consegue ter esse tempo e dedicação com a família ao mesmo tempo no fim de semana. Então saiba que exige um tempo maior envolvido na igreja, em recorrência aí, tempo com a família ou com os familiares no fim de semana é afetado. A segunda questão é saber que a sua família agora vai estar na dependência de Deus. Como assim, Ana? A gente já não era dependente de Deus? Sim, mas a partir do momento que o seu esposo vira um pastor, ou seu namorado vira um pastor, e vocês agora são uma família pastoral, ele pode estar trabalhando parcialmente como pastor hoje, na sua igreja local, mas pode ser que Deus o chame para ser um pastor de titular ou de tempo integral em uma outra cidade, outro bairro. Então saber que você também vai ter que estar disposta a essa mudança, a estar dependendo do Senhor, aonde quer que Ele for chamar o seu esposo para trabalhar, sendo na sua cidade, sendo em outro estado, sendo às vezes em outro país, saber abrir mão, né, do nosso conforto aqui, da nossa família, dos nossos amigos e saber que Deus pode chamá-lo para um outro local. Outra questão também é as pessoas, né? O que muda depois que você vira uma esposa de pastor? Muita coisa muda. Na verdade, eu não sei porque eu casei sendo esposa de pastor, mas eu acho que foi de filha de pastor para esposa de pastor. Então, os olhares mudam, as pessoas
vão querendo ou não, vão reparar muito mais em você, no seu comportamento, como você responde ao seu marido. Então, por isso é muito importante vocês estarem com um casamento saudável. Cuide do seu lar, cuide do seu casamento e cuide do seu relacionamento com o seu marido, para que assim vocês tenham um ministério próspero, feliz e muito abençoado por Deus. E para finalizar, se você está aí ansiosa, com medo, porque seu marido tem um chamado para ser pastor, minha irmã, glorifique de pé a Deus por ele estar sendo chamado, porque o que a gente mais vê aí são homens, crentes mesmo, estão desanimados, às vezes nem servem na igreja, ou estão servindo pouco, e agora seu marido está tendo a honra, o privilégio de servir a Deus com um chamado lindo desse. Dê glória a Deus e agradeça a Deus, e que você também possa fazer parte desse ministério. Estamos juntas. Por isso, se você tem alguma outra sugestão, alguma indicação do que levar em consideração antes de aceitar a esse chamado, me diga aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vou adorar saber. Um grande abraço, fiquem com Deus, deixe o seu gostei e mande esse vídeo aí para suas amigas, suas colegas que estão aí namorando um seminarista ou já são casadas e o marido tem um chamado, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.